Boa noite, querido, querida, você que está aí na sua casinha, assistindo o culto, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Como eu sempre falo, é um prazer, né? Poder compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor tem trazido no meu coração. Tudo aquilo que eu creio que o Senhor tem feito em nós e através de nós, amém? E, queridos, a palavra de hoje é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para gerar em nós renovo, sabe? Para gerar em nós fortalecimento, para gerar em nós posicionamento, gerar cura, mas acima de tudo, nós permanecermos inabaláveis, independente das circunstâncias, independente dos caos, independente dos problemas, independente da situação a qual você possa estar vivendo, né? Eu talvez não sei do seu problema, talvez você não me contou quais são as suas limitações, quais são as suas falhas, quais são as suas fraquezas, mas há um Deus que nos assiste, há um Deus que insiste em nós, e é sobre esse amor, é sobre essa graça que nos alcança, que eu quero falar hoje com você, amém? Então que o seu coração esteja aberto para receber, tá? Que o seu coração esteja totalmente rendido ao Senhor, amém? E o tema dessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é se renovando dia após dia, amém? Queridos, Deus veio e ouve todas as nossas aflições, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele sabe aquilo que nós temos enfrentados, né, nesses dias dessa pandemia, né, tanto a parte da economia, quanto as circunstâncias a qual o mundo tem vivido. Mas eu queria, assim como o pastor disse na abertura do culto, eu queria compartilhar mais uma vez isso com vocês. A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. O nosso socorro tem que estar no Senhor. E a nossa esperança precisa estar nele. Sabe, é um tempo de nós avaliarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções e entender que tudo é por Ele, tudo vem dEle e tudo é para Ele. E, queridos, eu queria, antes de começar a fazer você aí na sua casa procurar comigo algumas referências bíblicas e ler alguns versículos, eu queria que, antes de tudo, que você fechasse seus olhos aí na sua casa, que você abrisse seu coração para que o Espírito Santo tenha total liberdade para reinar e para te revelar tudo que está no coração de Deus, amém? Amém. E eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, eu estou aqui, Senhor, mais uma vez, para ser um instrumento nas tuas mãos, para levar, Senhor, a tua palavra que gera cura, que gera libertação, que gera salvação, Senhor, em nós e através de nós. Então, Senhor, eu te peço que no nome de Jesus o Senhor me diminua mais e mais, e que só o Senhor cresça, que só o Senhor apareça. Pai, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, e desde domingo, Senhor, o Senhor tem falado comigo sobre isso, sobre não nos entristecer, não nos abalar, não nos frustrar, Senhor, com as circunstâncias, com as situações a qual nós venhamos enfrentar, mas que nós precisamos nos alegrar, nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos confiar e saber que o Senhor no controle está. Então, Senhor, em nome de Jesus, me dá sabedoria, me dá discernimento, me usa nessa noite, Senhor, para falar tudo aquilo que está no
teu coração. E que cada pessoa, Senhor, que está assistindo esse culto e aquelas que ainda assistirão, que quando elas ouvirem, Senhor, essas palavras possam gerar cura. Cura, Senhor, fortalecimento, renovo na vida delas. Aquelas que estão desanimadas possam ser reavivadas, animadas, fortalecidas. Aquelas que estão entristecidas, elas venham se tornar pessoas alegres, felizes, porque a tua palavra, ela gera, Senhor, ela gera alegria, ela gera paz, ela gera fortalecimento. Então alcança estes corações, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e eu repreendo também todo espírito de morte, todo espírito suicida, que em nome de Jesus bata em retirada todo espírito de morte, sabe? De toda incredulidade, caia por terra em nome de Jesus, mas que essas pessoas possam voltar a crer, possam voltar a confiar no Senhor, que a esperança dela não estejam em homens, não estejam em circunstâncias, não estejam no governo, não estejam nas pessoas, mas que a confiança delas estejam em Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Em nome de Jesus, Senhor, abra o nosso entendimento, para que a gente possa discernir tudo aquilo que está no teu coração, Senhor. Que a nossa mente, ela venha ser cativa somente no Senhor. Em nome de Jesus, repreenda todo espírito contrário ao teu. E eu te peço que no nome de Jesus, só o Senhor apareça, só o Senhor cresça, e que toda a honra, toda a glória seja entregue a Ti, somente a Ti, Jesus. Eu sou grata pelo Teu amor e pelo Teu cuidado conosco. Aleluia, santo seja o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês como que essa palavra nasceu no meu coração. Domingo, estava eu fazendo almoço, e aí eu estava num dia assim, meio borocochô, sabe? Quando você está meio tristinho. E aí, meu esposo, né, uma bênção, pôs um louvor. E ele estava lá no quarto arrumando a cama e ouvindo louvor, e pá, na maior alegria. E eu assim, sabe, procurando uma oportunidade para eu ir para o meu cantinho chorar. Porque eu queria chorar. Eu não estava me sentindo bem e eu queria chorar. Mas tinha que ter uma oportunidade para chorar. Porque, né, como que você chora numa casa com criança, né? É complicado. E aí, eu estava lá fazendo o almoço e perguntando para Deus em qual momento o Senhor ia preparar esse momento que eu podia ir lá chorar e buscar o renovo do Senhor. E aí, eu fui no quarto, pedi um favor para o Samuel. E quando eu entrei, ele falou para mim assim: você está triste? Aí eu já comecei, né, a chorar, porque eu queria chorar, né? Mas só não podia, mas aí eu comecei a chorar. Aí ele disse assim: olha, eu vou te ensinar uma coisa. Quando você estiver triste, você vai pôr um louvor bem alegre. E você vai começar a dançar, você vai começar a pular, você vai sentir a presença de Deus e toda a tristeza vai embora. E eu, né, o meu dom não é cantar, né? Eu creio que não é. Amém. E também não vou fazer você passar por esse constrangimento junto comigo. Então, eu estava ouvindo um louvor que falava que o Senhor, no louvor, né, o músico falava: Senhor, me tira todo o medo, né? Me tira todo o medo e me faz ver que tudo é o Senhor na minha vida, que tudo vem de Ti, seja a tempestade, seja a chuva, seja o vento, né? E ali, eu falei amém. Aí voltei eu para a cozinha com aquele louvor no meu coração, né? E falei: vou ser submissa ao meu marido, vou começar a louvar esse louvor. E fiquei ali. E naquele momento, o Senhor me levou no livro de Êxodo, no capítulo 3, que fala sobre Moisés. Quando o Senhor fala com Moisés no Monte Horebe, através da sarça ardente.
E naquele momento, queridos, eu ali, né, com aquela passagem no meu coração, daquilo que Deus, sabe, porque naquele momento Deus começa a levantar Moisés como um instrumento para libertar um povo cativo, um povo que estava sofrendo por uma opressão, né, de Faraó, um povo que estava sendo escravizado. E naquele momento eu lembrei, né, que um dia eu também estava assim, e o Senhor me disse em uma madrugada: você vai dar conta. Isso que você está passando, você vai dar conta. E eu, sem entender e sem pensar muito na circunstância, né? Porque eu falei: Deus, se eu ficar pensando nisso, eu vou pirar. Então, ao invés de eu pensar na circunstância, eu pensei nessa frase que o Senhor trouxe ao meu coração: você vai dar conta. E hoje eu queria falar para você que está aí na sua casa, ou você que está assistindo o culto, seja pelo celular, seja pelo computador, que você também vai dar conta. Esse é um recado de Deus para a sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como está o seu coração hoje à noite, ou como está o seu coração durante esses dias. Como andam os seus pensamentos, como estão, né, as suas esperanças, mas você vai dar conta. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo. E se o Senhor está conosco, nós não precisamos temer. Amém? Então eu queria te convidar a ir comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 3. O verso 1 diz assim, olha, queridos: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. No meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que está é a terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir naquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão o oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos parar aí um pouquinho. Queridos, quando eu fui ler esse versículo, né, essa passagem, né, não é nem esse versículo, esses versículos, essa passagem, nessa parte em que Deus fala: porque eu vi a aflição do meu povo, e eu ouvi o clamor deles. Queridos, o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem,
Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Então Ele nos vê, Ele nos assiste, Ele sabe o que nós temos enfrentado. E mais, Ele não só vê, mas Ele é um Deus que ouve. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso coração, até mesmo quando não saem palavras da nossa boca. Mas quando o nosso coração grita, porque as coisas não estão indo bem, o Senhor, Ele tem o poder de ouvir o som do nosso coração e responder às nossas orações. Ele tem o poder. E aí, o Senhor me levou em 3 versículos que estão no Novo Testamento. E eu queria compartilhar e confirmar isso na sua vida. Porque eu desejo do fundo do meu coração que assim como essa palavra me levantou e me fez olhar não mais para a situação que eu estava vivendo, mas me fez voltar os meus olhos para o Senhor e me refugiar nele e falar assim: Senhor, se o Senhor tem visto a opressão, se o Senhor tem ouvido o clamor, e se o Senhor está me levantando, então eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu não vou parar diante dessa circunstância. Essa circunstância, ela não vai me permitir ficar prostrada, chorando, angustiada. Mas essa circunstância vai me impulsionar a viver o sobrenatural e cumprir o propósito a qual o Senhor me chamou. Então, que essa palavra também gere isso no seu coração, amém? Olha, vamos abrir lá em João, capítulo 16, muito conhecido. Opa! João 16, 33. Olha que lindo o que Jesus diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Querido, querida, se Jesus venceu toda a tribulação, toda a aflição, e Ele mesmo está nos encorajando a viver e a vencer, quem somos nós? Quem pode nos parar? Quem pode nos fazer desanimar, nos fazer olhar para trás? Então, querido, se você está triste, se você está atribulado, se você está cansado, se você às vezes, porque tem muitas pessoas que às vezes precisa de um chacoalhão santo, né, pastor? Precisa, sabe? Dar umas palmadinhas no bumbum de vez em quando. Porque, misericórdia, mas tem pessoas que é só Jesus na causa. Que fala assim: meu Deus, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Ai, pastora, nossa, não sei o quê, nananã. Sabe? O povo do Egito é bem assim. Ainda às vezes existem uns israelitas perdidos na atualidade de hoje. Mas, querido, a gente precisa despertar. A gente precisa viver os planos de Deus. E para viver os planos de Deus, a gente precisa parar de mimimi. A gente precisa parar de ser vítima. A gente precisa parar, sabe? Eu sei que muitas vezes, muitas pessoas já passaram por grandes traumas. E eu não estou aqui para falar que a sua dor, ela é menor que a minha. Sabe, para te colocar lá embaixo, jamais, jamais. Mas eu estou aqui para te falar que eu sirvo um Deus, que Ele é suficiente na minha vida. E Ele também pode ser suficiente na sua vida. Mas primeiro, nós precisamos reconhecer essa suficiência de Deus. Nós precisamos nos lançar nele. E nós precisamos escolher superar os nossos traumas. Nós precisamos escolher superar o nosso passado. E no momento que a palavra de Deus, ela me dá a certeza, e Jesus mesmo me diz que se Ele venceu, ei, tenha bom ânimo, você também vencerá.
Então pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para a sua dor, pare de olhar para a vítima que há dentro de você e comece a olhar para o Senhor. E comece a se levantar, comece a se reerguer, porque se Ele diz que eu posso, eu posso. Vocês acham, queridos, que quando Deus se revela a Moisés e dá a ele a missão de ir libertar o povo do Egito, vocês acham que foi algo assim, maravilhoso? Super fácil? Meu Deus, que lindo, né? Quando a gente vê, meu Deus, o Senhor falou diretamente com Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Deus se revelou, Deus se identificou quem Ele era. Pensa, que lindo! Imagina, que algo sobrenatural. Isso é um milagre. Isso é algo que foge do nosso entendimento, de tão tremendo que é. É muito lindo Deus se revelar para nós. Mas quando o Senhor nos entrega uma missão, qual é a nossa ótica para cumprir a missão? Será que nós também olhamos e dizemos assim: uau, Deus falou comigo e eu vou fazer? Ou será que ainda nós estamos colocando limitações para Deus? Nós ainda estamos mostrando para Deus que, o Senhor, eu não posso fazer isso porque ainda tem aquilo, ainda tem que resolver aquilo. Mas lá atrás eu fui abandonada. Senhor, mas como que eu vou fazer isso porque lá atrás alguém me traiu? Senhor, como que eu vou fazer isso se lá atrás eu pequei? Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para as provações, pare de olhar para o caos e olhe para o Senhor. O que Deus tem falado com você, igreja? Nós temos que olhar para a palavra que gera vida, que gera renovo. O que nós temos nos alimentado? Às vezes nós buscamos conselhos em pessoas erradas. E é muito fácil, quando nós buscamos conselhos, sem orar primeiramente a Deus e pedir uma direção de Deus, de quem nós devemos nos aconselhar. Muitas vezes nós erramos com quem nós nos aconselhamos, né? Por quê? Porque nós temos a tendência de ouvir aquilo que queremos ouvir, né? Então a gente sempre procura quem? Quem a gente sabe que vai falar aquilo que a gente já quer ouvir. Mas nem sempre aquilo que eu e você quer ouvir vem de Deus, é a vontade de Deus. Então hoje eu quero te encorajar a viver os sonhos de Deus e a parar de ouvir aquilo que a sua alma quer ouvir e se renovar na palavra e ouvir o que Deus tem para você. E se Ele disse que Ele venceu e que você pode vencer, então esse é o tempo de vencer. Eu estava lá na minha casa procurando um lugar para eu chorar. Vê se pode. Eu estava assim. Por quê? Porque talvez o meu coração estava enfraquecido. Alguma brecha eu abri para que aquele sentimento entrasse. Por um minuto, eu parei de olhar para aquilo que o Senhor estava falando no meu coração. E comecei a olhar para uma área da minha vida. Por algo que alguém me disse. E naquele momento, ao invés de olhar para a verdade de Deus, eu comecei a olhar para as mentiras do inimigo. Não estou te dizendo que quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente não vai ter dias tristes, dias de luto, dias de decepções. Não. A gente vai ter dias bons e dias ruins, porque o próprio Deus criou, justamente para que eu e você não soubesse o que estaria por vir amanhã.
Porque o amanhã não nos pertence, mas pertence a Ele. Mas para que independente de como o nosso dia seja, bom ou ruim, a nossa esperança não está nisso, a nossa esperança está na palavra. Os nossos olhos estão fixos naquilo que nós não vemos, naquilo que é eterno. Então, se eu venci, você também pode vencer. E o passo para a gente vencer, aqui, a instrução que Jesus nos dá, é que tenha bom ânimo. Eu sempre falo que a primeira coisa que uma circunstância difícil tenta nos roubar, e às vezes consegue nos roubar, é o ânimo, não é? Vou dar um exemplo para você, mulher, né? Você está aí na sua casa e você tem que arrumar o seu guarda-roupa, né? E você não pode nem abrir a porta dele porque todas as roupas caem, porque está bagunçado. E aí você fala assim: amanhã eu vou levantar e eu vou arrumar o meu guarda-roupa. Vou tirar as roupas que não me servem, eu vou doar. Eu vou pôr a casa em ordem. Não sei você, mas eu, quando me dá umas dessas, eu falo: hoje eu vou fazer. A hora que eu vou começar, a primeira coisa que me dá desânimo, eu falo: ai, Jesus amado, será que eu vou ter que fazer isso mesmo, Senhor? Será que eu vou ter que arrumar esse guarda-roupa mesmo? Acho que eu vou dar todas essas roupas para não precisar arrumar. E aí o Espírito Santo fala: filha, se o externo está bagunçado, o interno também está. Então vamos pôr em ordem essa casa. E ali, no momento que você começa a arrumar aqui, começa a arrumar ali, mas vai insistindo, vai insistindo. Quando vê, está tudo no lugar. E aqui por dentro traz uma paz tão grande que a gente nem entende, né? Você fala: meu Deus, por quê? Porque a primeira coisa que o inimigo quer nos roubar é o nosso ânimo de perseverar, o ânimo de permanecer, o ânimo de continuar a cumprir o propósito. Então, se você estava desanimado em alguma área da sua vida, não sou eu que te digo, mas o próprio Jesus nos diz: tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Segundo passo, eu queria te convidar a abrir comigo em Romanos 8. Queridos, Romanos 8, nós vamos ler do 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Para um pouquinho aí. Às vezes a gente está passando por alguma tribulação. E aí, você tem se esquecido do amor de Deus por você? Você tem achado que Deus tem se esquecido de você? Ou que Deus não se importa com você? Queridos, aqui nós temos essa resposta: nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele nos faz em todas as coisas sermos mais que vencedores. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é o nosso combustível, queridos, para viver os sonhos dele, para prosseguir olhando com os nossos olhos fixos nele.
Mas quantas pessoas têm olhado para a angústia, têm se conformado com a enfermidade, sabe? Quantas pessoas, às vezes eu ouço, sabe, falar para mim, até mesmo em brincadeiras, mas que já são conformadas com o histórico de doença, com o histórico de maldição hereditária. Porque lá na minha casa, a minha família inteira teve diabetes, então eu tenho tendência para ter. Eu já estou acostumada com isso. Queridos, isso não é brincadeira. A palavra de Deus me fala que as maldições hereditárias, ela alcança até a 3ª e a 4ª geração. Mas a benevolência do Senhor, ela pode alcançar até 1000 gerações. Então não importa se na sua casa tem um histórico de alguma enfermidade, seja ela física, emocional, sabe? Espírito de suicídio, depressão, síndrome do pânico, diabetes, pressão alta, infarto, câncer. Você tem que declarar todos os dias que no Senhor você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Em Jesus nós somos mais que vencedores. E eu vou viver o que Deus quer que eu viva. E se Deus pode quebrar toda a maldição hereditária da minha vida, da minha geração, eu não vou me conformar com a tristeza, eu não vou me conformar com o diagnóstico, eu não vou me conformar com o meu passado. Mas eu vou me conformar com a palavra dele, o que ele tem para mim e para a minha geração. Como que nós queremos ser libertos se nós nos conformamos com as mentiras do diabo, com as acusações, com as injúrias, com as fofocas, com as mentiras? Nada pode nos separar do amor de Deus. Você aí, responda para você na sua casa, para você mesmo. Não precisa nem falar para a pessoa que está do seu lado. Mas você se sente amado pelo Senhor? Você já sentiu o amor de Deus por você? Se você ainda não conseguiu ter essa convicção, sabe, plena, que realmente você é amado, você é amada por Deus, que hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus que se move, possa tocar em você aí na sua casa, do alto da cabeça até a planta dos pés, e que o amor de Jesus te envolva, e que você sinta esse amor que pode tirar toda mentira da sua mente, do seu coração. Esse amor que pode te curar, que pode te transformar, que pode te empoderar da presença do Senhor. Chega de se conformar com as mentiras do inimigo e se conforme com a palavra. E quando a tristeza vier, quando a crise chegar, quando as perseguições vierem, as decepções, que você traga a memória que nada pode te separar do amor de Deus. Nem o que passou e nem o que está por vir. Porque em todas as coisas, você é mais que vencedores. E eu queria te dar uma notícia. Não sei se você sabe. Mas às vezes, até perdendo, nós estamos ganhando. E às vezes você pode olhar para alguma situação, para alguma área da sua vida, e você falar: meu Deus, pastora, eu perdi isso. Pastora, essa porta se fechou para mim. Tudo certo, mas deu errado. E agora? Querido, querida, eu quero te falar uma coisa. Isso tem a ver com planos maiores. Isso tem a ver com a glória de Deus. Isso tem a ver com o cuidado de Deus com a sua vida.
Porque se a palavra me garante que em todas as coisas eu e você somos mais que vencedores, até perdendo aos meus olhos, eu creio que eu estou ganhando. Porque a palavra me garante que em todas, não são em algumas, são em todas as coisas, eu e você somos mais que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus. Amém? Terceiro, queridos, a gente falar de perseguição, a gente falar de luta. A gente não podia falar, né? Falar tudo isso e não falar de quem? Você acertou. Do apóstolo Paulo. Esse abençoado, né? Que escreveu as suas cartinhas aqui para nos encorajar a cumprir a nossa missão aqui na terra, né? Então, para encerrar, o terceiro tópico está lá, que já é muito conhecido, Filipenses 4. Filipenses 4:10, do 10 ao 19. Escute. Você que está aí na sua casa e você está se sentindo um nada. Está se sentindo que perdeu tudo. Está se sentindo assim, ó, como a Suzy fala, né? O cocô do cavalo do bandido. Eu acho que é assim também. É, do carrapato do cavalo do bandido. Isso. Amém. Se você chegou a achar que você estava assim, querido, é que você não viu essa história aqui que eu vou te contar. Abra comigo, Filipenses 4:10 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja me associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que eu realmente me interesse, é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que o Epafrodito me passou as mãos, o que me veio à vossa parte com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Jesus Cristo cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Queridos, aqui Paulo está dizendo que ele aprendeu a estar contente, independente da circunstância a qual ele está vivendo, porque ele sabe que tudo ele pode naquele que o fortalece. Então, queridos, o nosso segredo para que nós venhamos nos renovar dia após dia é estarmos alegres, é nos alegrarmos, é aprender a estar contente, independente da circunstância. Sabe, eu vi uma frase
E agora o Espírito Santo me lembrou dessa frase. E eu queria compartilhar com você. Que nem todo mundo que é feliz é grato. Mas todos aqueles que são gratos são felizes. Então, eu queria te encorajar a ser grato. Às vezes você olha, talvez o cenário atual, e você diz assim: pastora, como eu vou ser grato por isso. Se eu pudesse, eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas eu quero te encorajar a ser mais forte que essa circunstância. Porque você dá conta do recado. Jesus me diz que não vem sobre nós provação, tentação maior que eu e você não possa suportar. Porque Ele sempre nos manda o escape. Então, queridos, se eu e você, em alguma área na nossa vida, a gente possa estar vivendo algumas circunstâncias que aos nossos olhos pode não ser algo favorável. Pode talvez não ser algo bom, mas seja grato. Seja grato. Porque aquele que cuida de mim e de você, Ele não dorme. Ele zela por nós em todo tempo. Então Ele está cuidando de tudo. Eu e você só precisamos ser gratos. Gratos por esse amor, gratos por essa graça. Gratos por Ele ter nos confiado essa missão. E nos posicionarmos e avançarmos. E seja difícil, talvez possa ser muito difícil. Você, a hora que acabar esse culto, ou até o final deste culto, você dobrar o seu joelho e você dizer assim: Senhor, obrigado, de todo o seu coração, né? Às vezes o coração está sangrando. E como que você vai dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, obrigado por eu ter sido traída? Não, querido. Não faça isso como ironia, não. Mas faça isso como obediência. E diz assim: Senhor, eu sou grata. Eu sou grata por esse vale. Eu sou grata por essa dificuldade. Eu sou grata por essa escassez. Eu sou grata pelo que eu estou vivendo. Sabe por quê? Porque eu sei que tem a ver com a tua glória. Eu sei que tem a ver com os teus planos. E eu sei que alguma coisa o Senhor quer me ensinar. Queridos, às vezes nós deixamos, né, que a idolatria reine no nosso coração. Às vezes a gente gera confiança, ao invés de gerar em Deus a nossa confiança, a gente transfere todo o reconhecimento, toda a nossa confiança em homens. E homens falham. E às vezes você que está aí me assistindo, talvez o seu Deus, talvez era o seu marido. Talvez o seu Deus era o seu filho. Talvez o seu Deus era o seu emprego. E às vezes as coisas saíram do seu controle. Porque as coisas não podem estar no nosso controle. Mas elas permanecem sempre no controle de Deus. Porque Ele nunca perde o controle. Então hoje eu queria que você, de todo o seu coração, agradecesse a Deus por essa circunstância e se voltasse para Ele. Porque nele nós não seremos abalados. Nele nós permaneceremos em pé, independente das circunstâncias. Nele nós somos mais que vencedores. Amém? Querido, agora eu queria te convidar a abrir em Coríntios, 2 Coríntios. Já estou encerrando, tá? 2 Coríntios 4. 4:7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados,
abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Temos, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso estamos falando, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de nós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante em ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso da glória, acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Querida, é tempo eu e você despertar. Esse é o tempo da gente acordar. O louvor, se quiser, pode vir. Sabe? Aonde estão os nossos olhos? Aonde está a nossa confiança? Não venhamos desanimar. Eu e você não podemos desanimar. A nossa tribulação, ela é leve e momentânea, e ela tem o quê? O peso da glória de Deus. Tudo que eu e você está vivendo tem a ver com planos maiores, tem a ver com a manifestação da glória de Deus. Sabe? Eu sempre falo que se Deus me falasse, né? Porque todos, né, a maioria que me conhece sabe da minha história, né? Que eu vivi um momento em que eu tive que enfrentar um momento de enfermidade dentro da minha casa, aonde o meu pai e a minha mãe estavam doentes. E eu sou filha única. E teve um momento na minha vida em que eu chorei muito, porque eu falava: Deus, eu não quero envergonhar o seu nome, mas me socorre, me resgata, porque Deus, como que eu vou falar do teu amor se acontecer alguma coisa com o meu pai e com a minha mãe? Como eu vou fazer? E queridos, e eu lembro que eu disse assim: Senhor, se o Senhor me falasse antes tudo que eu ia ter que passar, eu acho que eu ia falar: ô Senhor, dá para mudar, rodar a fita, sei lá, mudar a trajetória, porque eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, Senhor. O que eu faço? Me ajuda. Eu não tenho um irmão para eu compartilhar. Eu não tenho uma pessoa, assim, meu irmão, para poder falar: olha, vai você agora hoje que eu quero descansar, porque eu preciso de colo. Mas o Senhor me disse: você tem eu. Você tem eu. Você tem a minha presença. E a minha presença te basta. E você vai dar conta. Porque eu não entrego para ninguém prova maior que você não possa suportar. Porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Então, queridos, a nossa tribulação, ainda que durante ela possa parecer eterna, pode parecer não ter fim e gere muita dor, a manifestação da glória de Deus, ela é maior. E ela traz renovo, ela traz fortalecimento, ela traz capacitação. E ela traz salvação. Nesse momento, nesse cenário
de enfermidade, Deus me forjou a orar por doentes. Deus me forjou a orar em leitos hospitalares, a orar por pessoas que o Senhor viria buscar. Mas também, muita salvação o Senhor gerou. Então, querido, não foque os teus olhos na situação de hoje, no cenário de hoje. Mas seja um canal de Deus para Deus te usar. Se lance no amor dEle. Se lance na presença dEle. Se lance e deixe Ele te usar. Deixe Ele te usar porque é para a glória dEle. Tem a ver com a glória dEle. E para encerrar aqui, em Moisés, Deus fala para ele: vem agora que eu te enviarei, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu. Que você receba isso como resposta de Deus para a sua vida. Se você não está sabendo como lidar com os desafios que você tem enfrentado, eu quero que você ouça o que Deus te fala nessa noite. Eu serei contigo. Eu serei contigo. E será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e dizer: o Deus dos vossos pais me enviou, e a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais para Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. E este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Queridos, o nosso testemunho não tem a ver só com nós, mas tem a ver com o através de nós. É para curar de geração em geração, para alcançar de geração em geração. Então levante, se posicione e declare que você não será abalado. Você não será abalado, porque a sua confiança não está em homens. A sua confiança não está no governo. A sua confiança não está na economia. A sua confiança não está no seu serviço, no seu trabalho, no seu esposo, nos seus filhos. A sua confiança está no Senhor dos Exércitos. E por isso nós não seremos abalados, porque em tudo nós somos mais que vencedores. Feche seus olhos. Pai, desperta os nossos corações essa noite. Senhor, que quando o louvor estiver ministrando, o teu louvor, essa canção, possa quebrar nos nossos corações todo cativeiro, todas as cadeias. E em nome de Jesus, Pai, nós venhamos te exaltar, nós venhamos te glorificar, nós venhamos nos render ao teu amor e declarar para que céus e terras ouçam que nós não seremos abalados. Nada tirará a paz do Senhor no nosso coração. Nós não nos frustraremos com o ganhar ou com o perder, porque nós sabemos que em Ti e em todo nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Então, em nome de Jesus, Pai, que a sua igreja possa te louvar nessa noite com toda a convicção, com a plena convicção no nosso coração, que nós confiamos em Ti. Os nossos inimigos cairão, principados, potestades cairão, porque o nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode, não há circunstâncias, não há nada impossível para Deus. Tudo Ele pode. Creia, renove-se dia após dia, alegre-se, tenha bom ânimo e louve ao Senhor com todo o teu coração, com toda a intensidade do teu coração. Se lance nesse louvor diante da presença do teu Deus. Aleluia.
Aleluia. Louvado seja o nome dele. Toda a honra, toda a glória seja tua, Senhor. Somente tua, em nome de Jesus. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Oh, mais alto nome não há, Jesus é grandioso,
Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós não seremos abalados, porque nós entendemos, né? Que a nossa confiança, ela não pode estar em circunstâncias, mas a nossa confiança precisa estar no Senhor. Amém? Se Ele te chamou, Ele já te capacitou. Então que você tome posse e que você viva os sonhos de Deus e cumpra a missão a qual Ele te chamou. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te renovar dia após dia, que você possa viver todos os sonhos de Deus e cumprir todos os propósitos que Ele tem para você, para sua casa. E que você não venha mais perturbar o seu coração, deixar que o seu coração seja perturbado pelo caos, pelas circunstâncias, mas que você possa descansar verdadeiramente na palavra que te renova. Amém? Essa palavra que gera vida e vida em abundância, para a honra e para a glória do Senhor. Saiba que tudo isso tem a ver com a glória de Deus, em nome de Jesus, para que todos se rendam nele. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por este culto, nós queremos te agradecer pelo Senhor ser tão bom conosco, Pai. Como o Senhor nos ama, né? Sempre insiste em nos corrigir, em nos ajudar, em nos ensinar a cumprir a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, obrigado pelo teu cuidado conosco. Senhor, eu creio que logo, em nome de Jesus, todos nós estaremos juntinhos, e que este canal servirá para alcançar muitas nações, muitos povos, muitas pessoas. Mas eu creio que o teu povo, que estará aqui, voltará a estar reunido aqui novamente para te louvar, para cumprir o chamado, voltar para os ministérios, as crianças para a escolinha, o ministério de dança para adoração, os nossos devocionais de domingo. Senhor, os cultos serão cheios, pessoas aceitando o Senhor. É um tempo juntos, eu creio que virá. E que nós não voltaremos normais, mas que nós voltaremos transformados, renovados, para a honra e para a glória do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue se fortalecendo o Teu povo, falando aos corações, e que toda angústia bata em retirada, todo medo bata em retirada, e que só a Tua vontade reine nos nossos corações. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus e a consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossas vidas hoje para todo sempre. Nós continuaremos louvando, mas que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido em você e através de você. Em nome de Jesus. Cumpra o teu propósito. Ganhe almas para Jesus. Deixe que a sua história revele a glória de Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe muito. Amo muito você. Que Deus te abençoe. Um beijo. Fique na paz do Senhor. Amém? Confiar.